um pouco daquilo que eu aprendi. Tá legal? É isso aí. Então agora a gente fecha e agora eu falo exclusivamente para os close friends. Bye, bye. Então esse princípio da compra e da venda, por exemplo, ele serve para você comprar e vender ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Serve para você saber qual é a hora de comprar um imóvel e qual é a hora de vender um imóvel. Um pouco daquilo que eu aprendi. Tá legal? É isso aí. Então agora... Então esse princípio da compra e da venda, por exemplo, ele serve para você comprar e vender ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Serve para você saber qual é a hora de comprar um imóvel e qual é a hora de vender um imóvel. Percebe a importância? É o mesmo princípio. Também a hora de comprar ou vender uma empresa, a hora de comprar ou vender um carro, enfim. É mais ou menos, aliás, mais ou menos não, é exatamente o mesmo princípio. O que faz alguém comprar alguma coisa? Ou ele compra alguma coisa para ter prazer, ou ele compra alguma coisa para ter lucro. Uma coisa ou outra. Às vezes o cara compra alguma coisa para ter prazer, ele não está nem aí, não está nem um pouquinho preocupado se ele vai ter lucro ou não naquilo. Ele pode torrar dinheiro. O prazer é simplesmente o retorno dele. Às vezes a pessoa conjuga, ele quer ter prazer, mas também não quer perder dinheiro, quer ganhar dinheiro. Então é muito importante entender o princípio da hora de comprar e de vender. Ou seja, a gente está falando aqui de timing, ou seja, o momentum, o tempo. Qual é o momento para comprar ou para vender? Eu, por exemplo, tenho amigos que tiveram a oportunidade de venderem suas empresas num preço assim, cara, 500 milhões de reais. E o cara não vendeu, porque achou que estava bem, e aí depois esse negócio dele não estava valendo nem 50, alguns anos depois, porque não tinha nem comprador. Percebe? Ao mesmo tempo, eu tinha um amigo que teve a oportunidade de comprar e ser meu sócio no início da WhatsApp, a minha primeira empresa. E ele teve medo. E depois perdeu o bonde. Eu decolei e não dava mais para ele entrar. Ele só tinha que vender um carrinho usado, mas ele ficou com medo na época. Você percebe? Um errou porque deveria ter vendido e não vendeu, e outro errou porque deveria ter comprado e não comprou. Eu vou dar outro exemplo. Ali por volta de 2010, 2011, eu tinha na época, e tenho até hoje, alguns imóveis no Rio de Janeiro, alguns deles, alguns andares na Avenida Rio Branco, 3, talvez 2, não, são 3 andares, que eu até hoje tenho lá na Avenida Rio Branco, e que tive a oportunidade de vendê-los. Tive ofertas, as pessoas batendo na porta naquela época, na alta, naquela expectativa, vai vir Copa, vai vir Olimpíada, então aquele mercado aquecido. Tive propostas assim de 3 milhões e meio de reais no andar, por exemplo, e na época eu não quis nem pensar no assunto. Bom, hoje eu não consigo vender nem por 500, não consigo nem alugar. Ou seja, perdi o timing. Era timing de vender e eu perdi o timing. Então, como saber se é o timing de comprar e o timing de vender? Deixa eu dar mais um exemplo antes da gente explicar. Em 2008 eu tive uma oferta para comprar o WhatsApp por 200 milhões. E eu falei não. Aliás, eu falo isso no meu livro Ponto de Inflexão. Quando eu disse não para 200 milhões de reais, esse é um dos capítulos do livro, que aliás eu recomendo que você compre esse livro. Todos os direitos eu dou para projetos sociais, mas eu recomendo um livro que eu gosto muito, está vendendo bastante, eu recomendo que você compre. Ponto de Inflexão, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar na Amazon, ou você pode procurar em qualquer loja. Mas eu disse não, e vinha vender 4 anos mais tarde, 4 anos e meio mais tarde, por mais de 900 milhões de reais. Então valeu a pena. Eu acertei o timing da compra, da venda dessa empresa. Baseado nesse exemplo, você pode observar que o timing é fundamental. Você saber o momento de entrar, você saber o momento de sair, isso pode custar muito. Você pode ganhar muito acertando o timing, você pode perder muito por você errar o timing. O princípio básico é que quem vende não pode ter olho grande. Ou seja, as pessoas têm a mania de achar que a hora de vender é quando a coisa está ruim. Entendeu? Porque quando a coisa está boa, nossa, o negócio está indo bem, você pensa assim, não, agora eu vou aproveitar. E aí você perde o timing. Porque a hora de vender é a hora que exatamente está muito bem, a ponto de alguém ter interesse em comprar. Porque você apresenta, vou dar um exemplo para você, o imóvel que eu tenho até hoje, lá no Rio de Janeiro,
Quando foi ali em 2012, ali era o timing para vender. Porque eu tinha, ó, cara, vai vir Copa, vai vir Olimpíada, 2014 Copa, 2016 Olimpíada, vai bombar. E as pessoas pensam justamente ao contrário. Elas querem ficar com a coisa na hora que deveria vender. E a hora de comprar é quando a coisa está em baixa. Essa é a hora de comprar. É quando o negócio despenca. Essa é a hora de comprar. Por exemplo, eu recomprei a WhatsApp em 2015 quando estava em baixa. Essa é a hora de comprar. Essa é a hora agora de comprar quando está em baixa os imóveis. Para quem gosta de investir em imóvel, tá uma beleza, tá baratíssimo. No meu caso, eu gosto de empreender, então as franquias que a gente abre, os melhores pontos da cidade estão disponíveis em preços baratíssimos. A gente está aproveitando para expandir e abrir um monte de loja, quando muita gente está fechando. Na realidade, você tem que andar na contramão. O timing é a contramão. Anota aí, o timing é a contramão da intuição. Quando a intuição das pessoas acha, agora tá bom, essa é a hora de vender. Agora tá ruim, essa é a hora de comprar. As pessoas, elas seguem o que no mercado financeiro a gente chama de efeito manada. Aqui no GV a gente fala de seguir a boiada. É aquilo que todo mundo faz. Vou dar um exemplo. Vamos passear em julho. Pô, cara, a pior coisa que tem é você viajar em julho, cara. Você vai pegar hotel mais caro, parque mais cheio, passagens aéreas mais caras e ainda por cima calor pra caramba. Qual é a graça? Você tem que viajar em baixa temporada. Mas e na hora da baixa temporada é período de aulas. Falta uma semana de aulas? É muito mais barato você faltar uma semana de aula, corre atrás da matéria depois e passeia mais barato, mais tranquilo, numa temperatura melhor, sem fila. Você fica imaginando o cara aqui na Disney pegando 2 horas de fila para ir numa montanha russa a 38 graus com um parque lotado. Para mim não faz sentido. Você percebe? Esse princípio serve para você viajar, para comprar empresa, para vender empresa, para comprar imóvel, para vender imóvel, para comprar ação, para vender ação. É por aí. Então esse é o princípio que eu quero te dizer. Vá na contramão. Para onde a boiada está indo é justamente para lá que você não deve ir. Se você quer fazer dinheiro, se você quer aproveitar e comprar na hora certa ou vender na hora certa, é contra a intuição, é contra essa cultura de seguir a boiada, é justamente quando está bem, hora da venda, quando não está bem, hora da compra. Isso vale para tudo, vale para empresa, vale para imóvel, vale para tudo. Quero compartilhar isso aqui com você, desejar para você bons negócios e eu tenho certeza que se você colocar isso em prática uma única vez na sua vida, vai ser o suficiente para você ganhar muito ou deixar de perder bastante. Um abraço e até amanhã no conteúdo de quinta-feira. Bye, bye.